Tarde, 1h06. Seja bem-vindo, Sala de Domingo na Gaúcha, 1º de novembro de 2020, 22 graus em Porto Alegre. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Conquistar vem de dentro, calçados, pegada a marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa, experimente. Rede de Farmácia São João, cada vez mais perto de você. Estil, com você no campo e no jardim. São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. É um domingo, é um final de semana marcado pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Uma semana que será decisiva na Copa do Brasil. Temos muito assunto para tratar. Estamos entrando no mês de novembro. Estamos às vésperas das eleições aqui no Brasil, monitorando também toda a questão que envolve a eleição nos Estados Unidos. Véspera de feriado, amanhã 2 de novembro, dia de finados, hoje 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Por falar em santo, Guerrinha, boa tarde, bem-vindo ao Sala de Domingo, Guerrinha. Boa tarde, Debona, boa tarde, amigos da Gaúcha. De santo eu não tenho nada, rapaz, né? Como não? Não, que nada. Também não sou diabo, não, mas não tenho nada de santo. Tudo bem contigo aí? Tudo bem com a turma aí? Vamos lá. Tudo bem, todo mundo bem, coisa boa. José Alberto Andrade, aí Zé, fala Zé, boa tarde. Boa tarde, bom, eu me sinto homenageado no dia de hoje, não que eu seja santo, mas no sobrenome sou José Alberto Santos de Andrade, então é o dia da família hoje, Marcelo Debona. Tamo aí pra falar do que aconteceu ontem, prever o que vai acontecer amanhã, se falando de dupla Grenal, e o que tiver a gente traça nessa aí, né? 2 horas bem agradáveis aqui. E Exato. Primeira coisa que eu quero dizer... Temos 2 horas de programa. O primeiro destaque que eu quero dar, já que tu tá presente aí, aproveitando a figura do Simon Bianchini, que tá cuidando aí da dupla Grenal também, é dar os parabéns para vocês. Raras vezes a gente tem a oportunidade, nós como homens de rádio, conseguir ver o intento da busca de uma entrevista se consolidar. E às vezes a gente busca uma entrevista difícil, uma entrevista desejada, e ela acaba não rendendo o que a gente esperava. Quero dizer que é o seguinte, a entrevista do Douglas, o maestro pifador hoje, no Domingo Sport Show, foi uma consagração, assim, de quem produziu, executou, mas acima de tudo de quem ouviu a entrevista. Que bom, Zé. Muito obrigado. E vai mais uma vez um agradecimento a toda a nossa equipe, da produção, do Simon, da Marina, a execução por parte da equipe técnica, porque nós ouvimos hoje pela manhã o Douglas e o Joel Carlo, cantor, que é com quem o Douglas está fazendo parceria agora. O Douglas é uma espécie de embaixador do Joel Carlo, que é um músico, que é um cantor sertanejo de muito sucesso. Gravaram um clipe, eles são parceiros. Então, para termos os dois ao mesmo tempo com qualidade, música, a nossa equipe técnica disponibilizou um profissional, o Júnior Mesquita, foi ao encontro, foi até a casa deles e nós tivemos um som de muita qualidade. Muito obrigado à assessoria que gentilmente também viabilizou a presença do Douglas, e acho que a gente conseguiu com a LGA, com o Douglas, com o Joel, fazer quase 1 hora de papo hoje pela manhã. Valeu, obrigado Zé Alberto. E peço desculpas aos ouvintes, ao Zé, porque eu cantei Dama de Vermelho, só que no meu retorno eu estava até razoavelmente no ritmo, cantando no mesmo tom quase que o Joel Carlo. Só que o maldito delay me traiu, só fui perceber isso depois, ouvindo gravações aí pela internet, porque no meu retorno eu estava ao mesmo tempo, mas o delay me jogou para depois, então parecia que eu estava cantando atrasado sempre. Era segunda voz. Segunda voz atrasada, né? 1h10, vamos até às 3 da tarde com o Sala de Domingo. A entrevista da manhã repercutiu muito, todos os detalhes em seguida em GZH, e pode ser conferida a entrevista na íntegra lá no nosso site, no SoundCloud. Ô Guerrinha, por que o Inter jogou tanto domingo com o Flamengo e tão pouco ontem contra o Corinthians? Parece ser o grande ponto a ser esclarecido nessa reta final de primeiro turno. Muito bem domingo com o Flamengo, oportunidade, chance de gol, intensidade, chute a gol. Ontem o Inter não chutou a gol, Guerrinha. Vamos por partes. O Inter jogou bem o primeiro tempo contra o Flamengo. Porque quem olha assim diz, o Internacional amassou o Flamengo em 90 minutos. Não, o segundo tempo foi todo do Flamengo. O Inter jogou meio tempo. O Inter é um time sem repertório. Já tinha feito isso contra o Goiás, que tinha um jogador a menos desde 1 minuto.
E ontem o Inter teve uma posse de bola de novo, absurda, mas tem um problema, não sabe o que fazer com a bola. Chega ali perto da área, começa a trocar passos, volta nos dois zagueiros, volta no lateral. O Inter não tem repertório. Não tem aquele jogador, nem o Galhardo ontem conseguiu ser abastecido. O Inter é um time do porte da grande maioria do Campeonato Brasileiro. Ele aproveitou bem o turno, isso não dá para tirar o mérito. Poderia ter até aproveitado melhor, andou desperdiçando pontos que vão fazer falta na hora de fechar a conta. Mas a campanha é muito boa. Eu duvido que, quando o Campeonato Brasileiro começou, a maioria das pessoas achassem que o Inter era candidato a título. Eu duvido também. Duvido. Então, a campanha está muito boa. A produção, em muitas e muitas vezes, ela é sofrível. Por quê? Porque o Inter tem jogadores que estão bem abaixo da qualidade exigida por uma camisa tão pesada. O Marcos Guilherme é um jogador comum. O centroavante, o Abel Hernandes, é um jogador comum, que daqui a pouco vai ter um lampejo, daqui a pouco vai fazer um gol, vai decidir jogo. Mas não é jogador que a gente diga assim, dá bola para ele que ele resolve. Então, tá tudo dentro do script. O Internacional vai precisar fazer força, agora no retorno, para se garantir entre os 4. Eu estou dizendo isso hoje, dia 1º de novembro. O Inter não é candidato a título. E eu estou dizendo quando ele é líder. Não vai pensar que eu vou deixar ele cair para 8º para dizer isso. Não, eu vou dizer hoje. Ele tem muito menos qualidade, ele tem muito menos time do que o Flamengo. E ainda vai, daqui a pouco, ter que se colocar em 2 competições. E vamos lembrar que ontem o Inter jogou com seu time titular com o fôlego todo em ordem, porque folgaram no meio da semana. E não jogou contra um adversário que a gente possa dizer assim, meu senhor, esse Corinthians é aterrorizante. Não, o Corinthians é um time atrapalhado, um time que estava louco que terminasse o jogo, que vibrou como se tivesse ganho uma Copa. É que o Inter tem imensas dificuldades. Então, eu acho que o Inter vai precisar, Debona, fazer força no retorno para se manter entre os 4, o que já será uma grande recompensa. O elenco do Inter indica isso, né, Zé Alberto? Brigar para o G4 e, se vier, tá de bom tamanho. Claro que com o passar das rodadas, o clube se mantendo nas primeiras colocações, naturalmente o torcedor está no direito de acreditar. Será que dá? Mas vai ter que secar demais o Flamengo, né? Vai ter que secar muito o Flamengo, que é imensamente superior do ponto de vista de jogadores, de grupo, de repertório, essa coisa toda. Essa oscilação do Inter ficou muito clara ontem também, né, Zé? Ao ponto de não chutar gol. O que com um grupo descansado, como destacou o Guerrinha, a essa altura do campeonato propriamente dito, literalmente falando, né, no ano de pandemia, não jogar uma partida é algo a ser comemorado. O time vai descansado. Mas o Inter ontem passou longe de ter aquelas atuações que encantaram ou que deixaram o torcedor com otimismo na temporada. É verdade. Agora, eu saliento também no jogo de ontem o seguinte, o Corinthians maniou o Inter. Sabe, o Inter tem essa dificuldade que o Guerrinha sempre falou de repertório. O Inter tem que jogar com a corda esticada, aceleração máxima e correndo de ponta. Vale para os jogos e vale para o campeonato. A hora que você dê espaço para outro passar na frente, seja no jogo ou no campeonato, a coisa complica muito. No campeonato especialmente. E ontem o Inter foi bloqueado. Se o Inter faz o gol aquele antes de 1 minuto, que acabou não fazendo com o Edenilson, né? Eu acho que ali o Inter poderia se encarreirar para um jogo diferente. Até porque o Corinthians ia tomar um jato de água muito fria. Pô, o Corinthians está na draga, daqui a pouco leva um gol a 1 minuto de jogo em casa, a tendência... Mas não saiu o gol. E não saiu, e daqui a pouco quem fez o gol, numa falha da zaga do Inter, aliás, acho que o Cuesta merece apreciação, não sou radical como uns aí, não tem mais que... Não, o Cuesta não tem ninguém perto do que joga o Cuesta no time do Inter. No elenco do Inter, agora ele tá jogando muito mal. Não é trocar, esse é que é o problema. Não tem por quem trocar o Vitor Cuesta nesse momento. Então tem que recalchutar o pneu e ele vai continuar rodando. Então o Inter, esse é que foi o problema. E o Corinthians
fez muito bem aquela amarração do time do Inter. O Patrick não jogou, o Thiago Galhardo foi bloqueado, faltou aí no caso inspiração, porque tem aquela dificuldade de articulação. Então eu não achei nada tão absurdo no que aconteceu no jogo de ontem. Vão acontecer outros jogos assim do Inter no campeonato. É a sina, é a característica de um grupo que não é mágico, que é um grupo limitado, com limitações bem claras e que tem um grande mérito de ainda estar ou de estar presente nas primeiras colocações como está. Eu só acho, Simon Bianchini tá na parada conosco também, seguidinho o Lucianinho também, que o Corinthians ele não pode entrar no combo do Goiás, por exemplo. A história que o Inter ressuscita, que não tá bem. O Corinthians não se engrenou, não se ajuda, mas um time, eu repito, um time do Cássio, do Gil, o Ramiro, que jogou muita bola ontem, esse time é o Corinthians, né? Faz enfrentamentos ao longo da história. A camisa é do Corinthians. Esse time é o time que perdeu para o América de Minas e que muito provavelmente está fora da Copa do Brasil. Mas ele vai reagir no Brasileiro, hein, Guerrinha? Ele vai entrar 11º, vai chegar por ali. Não vai passar disso. Entendeu? É um time comum, bem comum, mas muito comum. O problema de perder para o Corinthians não é o problema da derrota em si. O problema é como tu perde para o Corinthians. Tu não dá um chute no gol. Eu não sei quem era o goleiro do Corinthians ontem. Eu não vi ele trabalhar. Quer dizer, tu tem que ameaçar um adversário, dentro e fora de casa, se tu é postulante a título. Não, o Internacional não chutou uma bola no gol. 15 segundos foi a chance que o Inter teve e acabou. Pode fechar o mercado. Foi. Ninguém mais atende ninguém. É muito pouco. É muito pouco. E aí o Inter não conseguiu jogar, foi derrotado e a gente já via a repercussão ontem durante o jogo. Você estava na transmissão, Simon, né, dando conta da reprovação por parte do torcedor com a atuação do Inter. Simon, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Debona. Valeu também pelos elogios aí do Zé, mas o trabalho de toda a equipe, todo mundo se mobilizou para a entrevista do Douglas hoje pela manhã, e agradecendo também ao Thiago e à nossa querida Débora de Oliveira, que também nos ajudaram no contato e no convencimento do Douglas para que ele concedesse uma palhinha como cantor e falasse sobre a carreira hoje mais cedo. Sobre o Internacional, ontem a atuação foi um dia atípico, né? Porque eu sei que o Inter às vezes não encanta muita gente, acho que o Inter talvez não tenha nem peças humanas para fazer um futebol sempre de alta qualidade, mas não foi o Inter do técnico Kudê, né? O Inter que propõe todo o jogo, não foi o Inter, por exemplo, que nós vimos na semana anterior contra o Flamengo, mesmo tendo a preservação contra o Atlético Goianiense, que boa parte do time titular acabou ficando no banco de reservas, ou o Thiago Galhardo que sequer jogou. O Thiago Galhardo foi reconhecível, não foi o Galhardo do Inter. E ele deve ser utilizado na terça-feira para manter o ritmo de jogo e até porque vai ser desfalque contra o Curitiba na próxima semana. A sorte que é o enfrentamento contra o Curitiba no estádio Beira-Rio. Mas chama atenção, mas não é o Inter que a gente está acostumado a ver, não foi o Inter, e tenho certeza que o Kudê vai tratar de ajustar tudo isso para que na próxima rodada do Brasileirão, que aparentemente, pelo que a gente vem sentindo nos bastidores, conversando e pelo próprio desejo do Inter nesse momento, é a prioridade para, quem sabe, conquistar um título. Lucianinho, primeiro turno terminou para o Inter, e se a gente analisar retrospecto, campanha, conforme destacou o Guerrinha, é uma campanha muito boa. 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Aí vem aquele momento. Para, respira, reflete, para tentar fazer um segundo turno do mesmo nível, ou quem sabe ainda melhor. Posições que estão em aberto no time do Inter. Posições do campo, peças que o Inter pode e deve aprimorar para a segunda metade do Campeonato Brasileiro. Lucianinho, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Debona, boa tarde. Guerrinho, eu estava no sorteio do bife aqui, agora já fui contemplado e vim para o sábado de domingo. Que é o seguinte, eu acho que o Internacional tem um problema crônico, que é um pouco o problema do Grêmio também, e que talvez aí com a chegada do Maurício, é a questão da articulação, da criação do meio-campo do time do Internacional. Né? Ontem, quando o D'Alessandro entra aos 18 do segundo tempo, a gente já nota que o time dá uma melhorada, mesmo com a situação complicada do jogo, já com derrota naquele momento. Mas o que mais me preocupou, Debona, no time do Inter ontem, é que o Inter entrou em campo, parecia que não estava conectado com o jogo, não estava ligado, parecia que não estava se dando conta da importância de vencer um jogo como o de ontem, para terminar aí uma primeira fase do campeonato em primeiro lugar.
O Corinthians, que estava numa situação de meio para baixo da tabela, muito mais afim de jogo, né, conectado com a partida. Achei que o Inter pecou nesse aspecto, daí não tendo a ligação para o jogo, a vontade, parecia, de ganhar o jogo, fez toda a diferença. Foi uma atuação ruim, como vocês estão falando aí, desde o início do programa, mas eu acho que a questão criatividade do meio-campo do Internacional ainda é o grande problema. E eu não sei se o Abel Hernandes é o parceiro ideal aí para o Thiago Galhardo no ataque. Eu acho que essa peça aí ela vai ter que ser alterada com o tempo, e a expectativa que eu tenho é de que o Yuri Alberto seja o parceiro aí para jogar com o Galhardo. Vocês não acham que o Yuri Alberto entrou cedo demais ontem? Guerrinha, não dá para entender essas coisas, né? Eu perguntei para o Cudê na entrevista coletiva e confesso que ele não aprofundou muito o tema. Ele relatou que, como o Yuri Alberto jogou contra o amistoso, contra o Ituano, ele jogou 60 minutos, ele não teria uma condição tão ampla assim para atuar contra o Corinthians. A pergunta que fica, eu entendo as características do Yuri Alberto, mas, por exemplo, o Peglo não seria uma outra alternativa, já que o Yuri Alberto não teria condições de jogar tanto tempo assim? O Peglo sobrou do banco, né? Essas decisões pontuais que tem o Eduardo Cudê, por vezes elas não se explicam, como a insistência durante um tempo aí com o Potker, né, o próprio Musto, que sempre foi uma solução. A gente elogia o trabalho, eu acho que o Inter está fazendo mais do que todo mundo esperava, que o Marcelo Medeiros esperava nesse Campeonato Brasileiro. Mas pontualmente eu acho que a gente tem que analisar o trabalho do Cudê com méritos de estar fazendo uma campanha acima do que se projetava, mas com algumas teimosias ou situações que não se explicam. O Yuri Alberto entrar praticamente no fim do jogo não resolve, entendeu? Ele podia ter jogado um pouco mais, porque naturalmente acabou dando um pouco mais de força ofensiva para o Inter. Assim como o D'Alessandro também. O D'Alessandro já podia ter voltado no intervalo do jogo. Ainda demorou 18 minutos para entrar. Sabe que eu acho também, Lucianinho, que o Yuri Alberto deverá, uma tendência, né, ganhar mais tempo em campo, mais participações, e ao que tudo indica ele vai confirmar a vaga no time titular ao lado do Galhardo. Hoje pela manhã nós ouvimos o Bob Faria, comentarista da TV Globo em Belo Horizonte, para falar sobre o Maurício, jogador que está envolvido nessa negociação do Inter com o Potker. E o Bob elogiou muito o jogador como um jogador dessa característica rara, né, de meia, de ser um jogador centralizado, embora já tenha atuado pelo lado, mas é um cara que joga pelo meio, que tem bom passe, tem 19 anos, sofreu muito peso do Cruzeiro, viveu o seu pior momento, mas ainda assim se sustentou, tem um bom chute de fora da área. Eu não sei, Guerrinha, Zé Alberto, Lucianinho, Simon, se não tendo o Bosquilha, até pelo que o Marcos Guilherme não vem rendendo, até porque está fora do lugar dele também como meia, daqui a pouco o Cudê não pode jogar o Edenilson para o lado de novo. Não estou dizendo também que o Maurício chega jogando, se é que vai vir, chegar chegando, mas o Inter ganha mais uma opção ali, né? O Maurício não é a cabeça pensante do Cruzeiro atual. A cabeça pensante chama-se Regis. É o Regis. Eu tenho visto o Cruzeiro jogar. O Maurício é um meia atacante que vem de trás e entra na área. É um Bosquilha, por exemplo, assim. Não é o jogador que tu espere dele a construção. Não. Ele chega do meio para frente e se apresenta para tentar conclusão, isso sim, mas não é o pensador do time do Cruzeiro, não. O pensador é o Regis. Mas, sabe, é complicado isso, né? Tu vê que o Marcos Guilherme, por exemplo, ele não tem culpa de nada, vamos deixar claro, nada. O Marcos Guilherme joga no time reserva e no time titular. Ou ele tem um fôlego de gato, porque ele não precisa ser poupado, ou ele é a grande paixão do treinador. Mas quantas partidas o Marcos Guilherme fez no lugar, teoricamente a posição dele, Guerrinha, é aquela da pré-Libertadores? Ele é atacante de velocidade pelo lado do campo, certo? E ele no Internacional joga como composição de meio campo. Quer dizer, ele não tem o bote, ele não desarma, ele não tem a qualidade da criação, ele tem apenas uma coisa, a velocidade. Então ele precisa jogar onde? Para abrir latas que estão emperradas pelo lado do campo. Mas não é ali que ele joga. Ali o Potker ocupa, pelo outro lado do campo,
aparece laterais, ele não joga ali. Ele é uma paixão do treinador e a gente entende isso. Todo treinador tem as suas paixões. Não é só o Cudê, todos têm. É aquele jogador da confiança dele. É o jogador que ele acha que vai entrar e vai equilibrar o seu time. Não é o caso. Então, isso também ajuda a explicar o que acontece com o Internacional. O Internacional não tem jogador driblador, a não ser o Patrick, que mais uma vez ontem esteve acima dos demais. Por quê? Porque ele tem a iniciativa, sim, ele pega a bola e vai, ele tenta. O resto é tudo carimbador de bola. Tudo. E o Galhardo, que vive de assistência, ontem morreu de fome. Não conseguiu pegar a bola para tentar nenhuma conclusão. Muito pouco. Mas vamos tocar, vamos seguir a vida, né? O Inter continua achando que tem que priorizar o brasileiro, sim, né? E brigar por uma vaga direta na Libertadores, o que já não é pouca coisa. Sabe, Guerra, eu falando aí sobre a questão do homem de confiança, ele não precisa ser necessariamente um homem de meio campo, mas eu acho que tu tocasse num ponto importante. O Cudê não me parece ter, talvez o Thiago Galhardo tenha surgido, não era a escolha dele antes, até porque ele não conhecia tanto o Galhardo assim, o Galhardo talvez tenha conquistado, mas ele não tem um homem de confiança no time, a impressão que eu tenho é essa, ele talvez tentasse, e aí numa outra função, mas pela confiança aquela do técnico ter o seu representante e ele se frustrou, seria o Musto. Mas numa outra função, claro, mas aquela coisa do técnico ter um cara por onde ele vai começar o time. E o Musto não funcionou no Inter nessa concepção. Ele não jogou tecnicamente bem e nem como liderança ou como representante do técnico. Então acho que tocasse um ponto muito importante. E o Galhardo, apesar de ser o cara que resolve, um cara de uma cabeça acima da média, mas ele também não consegue ser esse cara que comece o Inter, que seja o símbolo do Inter, da bola embaixo do braço quando leva um gol e bota lá na cal, acho que foi... Esse diagnóstico do Guerrinha eu acho muito interessante e acho que tem muito a ver com o que está acontecendo no Inter. É que esse cara, Zé Alberto Guerrinha, ouvintes, é o que está no banco, né? Que joga com a camisa 10. Exatamente. Esse é o cara, mas né, a gente sabe que tem as limitações físicas, até eu acho que se exagera por vezes quando se fala em limitações do D'Alessandro, eu acho que o campo mostra que ele pode mais do que muita gente fala, né? Eu gostaria de ver o D'Alessandro mais tempo no time do Inter, até ele cansar mesmo, de fato, porque eu acho que quando ele entra é uma diferença clara, mais clara, mais límpida como a água. Então, eu não sei, eu acho que ele tinha que usar o máximo que ele pudesse usar o D'Alessandro. Se ele pode jogar 45, bota 45, pode 60, vai jogar os 60. Eu tenho convicção de que o gringo aguenta. E ele é o cara para ser essa figura aí, central do time ainda, do Internacional, por causa da qualidade. Ele é melhor do que qualquer um dos outros, sei lá quantos jogadores o Inter tem no grupo atual, né? Eu também acho. Eu repito, eu acho que a campanha do Inter ela é muito boa, eu diria que ela é fora da curva pela expectativa que se tinha e analisando o que é o grupo de jogadores do Inter. Repito, 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Não, nem Marcelo Medeiros, ou Debona, antes do campeonato diria quantos pontos o senhor projeta que o Inter vai fazer no campeonato no primeiro turno. Eu acho que nem o presidente Marcelo Medeiros acreditaria que o Inter faria 35 pontos. E perder para o Corinthians em São Paulo, historicamente, é do jogo. Aliás, o Inter nunca ganhou no estádio novo do Corinthians. É que o Inter ontem não chutou. Mas é que a chance era ontem, Debona, era ontem. Claro, o Corinthians estava pedindo naquele momento. O Corinthians estava pior, está mal. Não. Mas daí o Inter não teve gana para fazer isso, não teve... Os caras foram poupados na quarta-feira, no jogo da Copa do Brasil, e não parecia... Não parecia um time que foi poupado, reservado, treinado para estar em campo ontem. Não tinha a vontade de ganhar o jogo. O Corinthians, desde o primeiro minuto, parecia que estava jogando a final da Copa do Mundo. Vocês já notaram que o Inter pega a bola, quando sai com a bola vai até um certo lugar do meio-campo, dentro do seu próprio campo, e ela volta nos zagueiros, ela volta no lomba. Quer dizer, se tu pegou a bola, é para agredir o adversário. É muito legal a saída de bola. Eu sou favorável que se puder sair tocando, melhor. É muito mais qualidade.
é muito mais chance de envolver o adversário, mas tu precisa entrar no campo do adversário para que isso aconteça. Aí daqui a pouco ela cai no pé do Cuesta e o Cuesta vira o armador. O Cuesta procura alguém lá na frente, levanta a bola para ver se ganha o primeiro lance, ver o que vai acontecer no segundo rebote. É muito pouco. É muito pouco. O Inter precisa ter criação no seu meio-campo. Um meio-campo que carrega a bola precisa ter, no mínimo, um jogador que faça a bola correr. Vou dizer de novo, a bola não cansa, a bola não sua. Então, a bola é que precisa correr. Esse negócio, o cara corre, não sei quanto. Não, amigo. Quem tem que correr é a bola. Não estou dizendo nada demais, não fui eu que inventei isso. Essa é a lei do futebol. Mas não, o Inter corre com a bola. Aí tu dá no Patrick, o Patrick olha para o lado, diz o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar pelos caras que estão perto de mim para tentar criar um lance. E ele faz isso, ele faz a tentativa. Do outro lado, não. Do outro lado não acontece, não tem. O Edenilson infiltra, vai para o lado do campo para cruzar, vai para o lado do campo para tentar entrar em diagonal. É muito pouco. Então, esses detalhes acabam, daqui a pouco, fazendo com que o Inter oscile e muito, perca pontos que não estavam nas contas de perder e prejudica uma campanha que poderia dar a chance de pelo menos sonhar. Eu não acho, desde o início, que o Inter seria campeão, claro. Eu sempre optei e sempre elegi o Flamengo como grande candidato por entender que é melhor do que os outros. Mas o Flamengo deu chance. O Inter, se ganha alguns pontos que andou perdendo e que normalmente não perde, o Inter estaria um pouco mais tranquilo na tabela. Agora não. Agora o Inter vai precisar fazer coisas que, de repente, até usar o mesmo time em 2 competições ou 3. Agora vai desgastar. E aí, como é que vai ser a produção? Eu não sei. Tem um detalhe, Debona, que fica também do jogo de ontem. Um negócio que tu falou, né? O Corinthians, o Inter nunca ganhou no Itaquerão. Claro que são poucos jogos aí na história, né? Mas a gente lembra de grandes vitórias do Inter em São Paulo em cima do Corinthians. E um Corinthians melhor do que esse que a gente viu ontem. Mas claro que o grande problema do Inter é ter perdido pro Goiás, por exemplo, durante esse primeiro turno. Aqueles 3 pontos são muito mais pro Fortaleza, irrecuperáveis, né? As Guerrinha? 4 Fortaleza... derrotas do Inter, Lucianinho: Fortaleza, Goiás, Corinthians e Fluminense. Se a gente pegar hoje, todo mundo vai debater. Mas eram jogos vencíveis. Mas as atuações do Inter nesses jogos específicos não foi nada positiva. A do Goiás, para mim, é o fundo do poço. Foi a pior atuação do Inter, não só porque o Goiás era lanterna. O Goiás jogou teve com 10 todo o jogo. O Goiás é a imperdoável. Se o Inter ficar precisando de 3 pontos do campeonato, não se cobre a derrota pro Corinthians, nem a do Fluminense, talvez nem a do Fortaleza, que o time do Rogério Ceni depois melhorou na tabela. O Rogério é considerado, quem sabe, um dos melhores técnicos. Agora, a do Goiás não tem desculpa. Porque é um time que vai cair, né? Vai ser o lanterna do campeonato. Goiás vai ser o lanterna. Vai ser o lanterna. Ele tá com 11 pontos claro, ele tem jogos a recuperar aí, mas ele tem jogos a recuperar contra adversários que ele também vai perder. Daqui a pouco o ouvinte vai dizer assim, o Flamengo não ganhou do Bragantino. Não ganhou do Bragantino, mas o Flamengo vai lá e ganha dos seus adversários diretos. O Flamengo fez 5 nesse Corinthians aí, né? 5. 5 e olha, Guerrinha, não fez mais porque... Então é aquele negócio, são pontos assim que tu tem que entender que vão fazer falta. Também ganhou jogos que de repente até nem merecesse ganhar, o caso do Atlético Mineiro aqui, que foi 1-0, o Inter jogou o segundo tempo embaixo do gol. É verdade, também compensa. Mas quando tu vai para uma competição de regularidade, tu tem que ganhar daqueles que não vão fazer nada, que só vão servir de saco de pancada. O Goiás é um deles. E isso faz falta, na hora de fechar a conta faz falta. Contra os ponteiros, se a gente for ver, o Inter fez 4 pontos. Né? Que o Atlético Mineiro ganhou e empatou com o Flamengo, os 2 em casa. Só que daí, meus amigos, agora o Inter vai jogar lá no Mineirão e vai jogar lá no Maracanã. Então esse é um problema maior. Claro, não tem torcida, a gente sabe essa história toda. Mas dentro de casa o Inter até fez 4 dos 6. Só que agora vai ter que pegar os 2 fora de casa, né? Para não ficar a impressão, porque ela eventualmente pode ficar de que a gente está avaliando o Inter só pelo resultado de ontem.
é importante a gente destacar o seguinte: nós estamos em 5 aqui no Sala de Domingo. Se perguntar para os 5 quem é o melhor time do Brasil, os 5 vão dizer o Flamengo. Quem vai ganhar o Brasileirão, possivelmente os 5 vão dizer o Flamengo. Quem é o time a ser batido do Brasileirão, os 5 vão dizer o Flamengo. É que a questão de ontem do Inter é comportamento. Como o Inter não, como disse o Lucianinho, não entendeu a importância do jogo, foi tão diferente no intervalo de uma semana. Até para que se tenha a regularidade, a sequência, o comprometimento para acreditar também nas outras competições. Senão o torcedor seguinte, não, mas do jeito que jogou ontem... Mas o Inter pensou no jogo de ontem muito. Tanto é verdade que poupou jogadores, né? Poupou seus titulares contra o Atlético Goianiense pensando no quê? E fez bem. Sim. Eu tenho dito, o Inter tem que priorizar uma competição, e a competição a ser priorizada é o brasileiro. Por quê? Porque apesar do mata-mata proporcionar a chance de tu derrotar um Flamengo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro tu está muito bem colocado. Tu está na liderança ainda hoje, antes do jogo do Flamengo. Mas tu sabe que a produção não é de campeão. Esse é o problema. A produção é uma produção capenga. O próprio Palmeiras está crescendo. A gente tem o Fluminense, aí o Fluminense está nas pegadas do Inter, está 3 pontos atrás do Inter. O Fluminense é comum, mas ele está aí, está chegando. Por quê? Porque a maioria está envolvida em outras coisas, entendeu? Nós estamos vendo acontecer resultados que a gente fica assim, mas como é que pode? Como é que o fulano ganhou do Beltrano? Porque está muito igual o futebol, mas tu precisa ganhar daqueles que são mais fragilizados, que é o caso do Goiás, que é o caso do Fortaleza. O Fortaleza ontem perdeu em casa, ficou com um a menos. Ficou com um a menos porque mereceu ficar com um a menos. Né? Cometeu a falta, ficou com um a menos e perdeu para o Fluminense. Agora, não, o Inter não consegue, o Inter é de altos e baixos em competição de regularidade é fatal. E aquela coisa, o time que vai ser o campeão, Debona, por mais que o Flamengo tenha essa qualidade que a gente reconhece e discute, né, e fala veementemente que o Flamengo é o melhor time, tem um baita grupo, né, com o mesmo desfalcado ele acaba tendo lá o Espanhol, um time com qualidade para colocar em campo. Num campeonato de pontos corridos, o campeão ele vai se fazer nesses detalhes também, né, de não deixar barato para alguns adversários. E o Inter vacila em alguns jogos onde não pode vacilar, tipo o de ontem. O Debona. O Moledo não estava no banco ontem, Zé, para esclarecer que tem muita gente fazendo essa cobrança. Estava lesionado, né? Agora, se tem assunto que foi... Não sei se chegou a ser, mas imagino que tenha sido Trend Topics, hein? O assunto foi o Cuesta, hein? Foi o Cuesta, nós vamos falar mais sobre isso, Zé. É uma má fase, né, Zé Alberto? Porque esse jogador já mostrou que tem qualidade. Eu acho que ele está vivendo um inferno astral. Mas o Zé Gabriel, eu acho que não pode ser mais titular do Inter. Se o Moledo tiver condições, tem que voltar para a zaga do Inter. Ele errou muito ontem. Pois, né? Aí é que tá. O problema do Cuesta, ele não se resume ao Vitor Cuesta. Porque não tem como a gente admitir que o Vitor Cuesta, ele está numa fase muito ruim mesmo. É talvez parecido com quando ele chegou e tinha dificuldade de adaptação, depois se adaptou e olha, o Cuesta teve grandes momentos, foi escolhido o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Como diz o Guerrinha, né, o Zé Alberto, se comprar um circo anão, cresce. Ele está nessa fase. O Cuesta está mais ou menos assim. Mas não tem como tirar o Cuesta do time do Inter, não tem uma opção, sabe? Porque olha, os 3 zagueiros que o Inter usa hoje em dia são Moledo, Cuesta e Zé Gabriel. Desses 3 tem que fazer 2. E o Cuesta é o único que joga pelo lado esquerdo. O Inter contratou... aquele rapaz que jogou agora contra o Atlético Goianiense pelo lado direito, ele não faz o lado esquerdo. Pedro Henrique. Foi bem no jogo lá, eu achei que ele foi bem. Eu não sei se ele faz o lado esquerdo, esse é o problema. Mas o Pedro Henrique, o Pedro Henrique tem o risco do Zé Gabriel, né, Guerrinha? É a oscilação. O Zé Gabriel começou bem, oscilou e talvez tenha sentido o peso da oscilação. A torcida começou a dizer, e tinha o Moledo também. Imagina pro Pedro Henrique, ele é obrigado, se ele, eventualmente, quem entrar no lugar do Cuesta, por pior que o Cuesta esteja, é obrigado a jogar sempre muito bem, porque a sombra é alguém de muito peso. Quando é um jovem, sente muito. Então, o que o Cudê tem que fazer, e no idioma que eles falam é o deles mesmo, é dar um jeito de melhorar o Cuesta, com treinamento, com conversa, alguma coisa está acontecendo com o argentino. E eu até quero aqui, porque hoje de manhã
acho que talvez vocês tenham recebido também, tem uma crítica, tem uma ponderação são, claro, de torcedores do Grêmio, que diz, o dia que vocês ousaram comparar o Cuesta com o Walter Kahneman. Bom, seguinte, eu vou dar a minha opinião aqui, e aliás, vou repetir aquilo que eu já disse. Vai chegar o fim das carreiras de Cuesta e Kahneman, e eu já posso adiantar, para mim, o Kahneman é mais jogador que o Cuesta. Isso é definição. Como o Jeromel é mais jogador do que o Kahneman. Houve, porém, alguns momentos, no ano passado e talvez antes, 2018. Em alguns momentos, que o Cuesta esteve melhor que o Kahneman. Isso. Como houve momentos que, na minha opinião, o Kahneman esteve melhor que o Jeromel. Mas são fases. Para efeito de carreira, de conceito, o Kahneman é melhor que o Cuesta. Essa é a opinião do Zé Alberto. Eu só quero colocar para que fique bem claro isso. Eu nunca disse que o Cuesta era melhor que o Kahneman. Nunca disse. Mas que teve momentos que o Cuesta esteve melhor que o Kahneman, 2018, também eu disse. É muito fácil fazer essa avaliação, me parece, Zé, porque em 2018 eu também votei. 2018 o Cuesta jogou como nunca no Inter. E em 2018 o Kahneman já havia jogado em outras temporadas bem mais do que ele jogou em 2018. Então, no recorte, eu concordo contigo. O Cuesta fez uma temporada em algum momento melhor que o Kahneman. Ontem o Cuesta, de um tempo para cá, ele tá voltando a ter aquele problema logo que ele chegou no Inter, que é uma paixão por jogar deitado. Ele faz uma falta desnecessária no jogo que ele leva o terceiro amarelo e fica fora contra o Flamengo. Não vou lembrar, na lateral do campo, vai lá dar uma tesoura no cara. Ele tá fora, ele ficou fora contra o Flamengo e tá fora contra o Boca. E tá fora contra o Boca, que ele deu uma chegada forte no cara do Católica na entrada da área, né? Então ele tá mal. Agora, o Zé Gabriel, aliás, como a defesa do Inter comunica pouco, fala pouco, em definição, numa bola longa, se vai o Zé Gabriel, se sai o Marcelo Lomba, mas Debona, tem muita coisa para ajustar aí na defesa, hein? Eu acho que o Zé Gabriel tem um problema na origem. Ele não é zagueiro. Ele foi adaptado à zaga. Eu acho que daqui a pouco pode dar certo, funcionou em algum momento, mas eu não sei, eu acho que a dupla do Inter tem que ter o Moledo e o Cuesta, o próprio Cuesta melhora com a parceria do Moledo. Historicamente é assim, até nos últimos jogos também teve problema o Cuesta jogando com o Moledo. Mas eu não consigo entender o Moledo não ser titular do time do Internacional. Esse menino Zé Gabriel não é mau jogador, vamos deixar claro. Mas o zagueiro precisa, antes de tudo, além de ter qualidade, evidentemente, que esse é o primeiro quesito para te jogar futebol, tu precisa ter confiança, ele está com falta de confiança, isso é claro. Ele andou errando alguns lances e tu vê que, mesmo tendo na origem dele a volância, ele é volante, né? Quando ele pega a bola, ele não procura jogar para frente. Ou ele procura o lado do campo, ou procura o Lomba, ou procura o Cuesta. Sabe o que é isso? Falta de confiança. Porque andou errando alguns lances. E isso acaba, daqui a pouco, atrapalhando tudo. Ele perde a naturalidade do gesto de tentar a jogada para frente. Então, o que faz com um rapaz desse? Ele é bom jogador? É bom jogador. Dá um tempo nele. Dá um tempo para ele recuperar a confiança. E prova para ele que aquilo acontece. Mas ele pode minimizar o que estava acontecendo. E aí ele vai voltar a produzir o que ele pode produzir. Uma 1h44, sala de domingo na Gaúcha. Vamos até às 3 da tarde, 22 graus em Porto Alegre. O Inter perdeu ontem, 1-0 para o Corinthians. E tem muito ameaçada essa primeira colocação ao final do primeiro turno. É um grande jogo hoje, Flamengo e São Paulo. Joga no Maracanã. Lembrando, o empate dá ao Flamengo essa condição de líder do campeonato. Ainda a aguardar os jogos do Atlético Mineiro, que fará 2 ainda. Amanhã e o outro ainda por jogar. Mas se ele ganhar amanhã, ele já passa o Inter também, né? Se ele ganhar amanhã, pelos critérios, ele tem uma vitória a mais. Até acho que desses 2 jogos eu apostaria nos mandantes, né? O Flamengo superando o São Paulo e o Palmeiras parece que aos poucos está querendo... Tá jogando mais, né? Tá jogando mais. A tabela do Flamengo praticamente o divisor de águas é na próxima rodada, né? Ele ganhando hoje do São Paulo e ganhando do Atlético Mineiro, ele fica muito à vontade no Campeonato Brasileiro, mas muito à vontade.
Então seria bom para quem está concorrendo com ele que ele não ganhasse os 2 jogos, especialmente o jogo contra o Atlético no Mineirão. Mas como o Atlético tem oscilado, tem tido dificuldades para ganhar mesmo dentro de casa, eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo é o favorito nesse confronto. Também Eu lembro que a gente fez, Debona, esse jogo de abertura do campeonato, lá em agosto. Flamengo 0, Atlético Mineiro 1, né? Que foi a largada, a primeira rodada do campeonato. E o Flamengo ali, ele foi teve um gol início... contra, não foi? Gol contra do Felipe Luiz, né? Isso, começou Foi. mal o Flamengo naquele início, né? Ele perdeu pro Atlético e depois Tomou na rodada 3 a 0 seguinte pro tomou Goianiense. 3-0 do Atlético Goianiense. Mas do Flamengo é bom registrar, Luciano. Acho que eu estava contigo nesse jogo. O Flamengo, ele perdeu o jogo, mas ele jogou mais que o Atlético no primeiro jogo do campeonato. O gol contra do Felipe Luiz e tal, mas o Flamengo teve volume de jogo e chances até de fazer gol, de não perder a partida. Então mas era o primeiro jogo do campeonato, então esse recorde tem que ser feito. Sabe, Luciano, eu fiz aqui um cálculo otimista para o Inter voltar à liderança na primeira rodada do retorno. Para tanto, digamos que o Flamengo, eu até estou dando de barbada que o Flamengo vai ganhar hoje do São Paulo. E aí o Flamengo toca adiante e vai passar 3 pontos do Inter, mas talvez não passe no saldo de gols, o que vai ser importante semana que vem. Se o Inter ganhar do Curitiba, o Inter recupera os pontos, e aí o Flamengo é bem possível que perca para o Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético pode ganhar do Flamengo, mas eu não acredito que o Atlético ganhe do Palmeiras. Então aí é que tá. Para mim o Atlético não ganha do Palmeiras, mas ganha do Flamengo semana que vem. E aí tá construída uma nova liderança do Inter na primeira rodada do segundo turno. Esse é um cálculo otimista para os colorados. Primeira coisa que precisa acontecer, acima de tudo, é o Inter ganhar do Curitiba em casa. Mas sabe, tem um detalhe que eu acho que é importante, né, Simon? Isso que eu tenho medo, esse jogo contra o Curitiba aí, a gente sabe que o Inter adora se atrapalhar contra esses adversários que vive uma situação complicada na tabela, né? O Curitiba, para ter uma ideia, até saiu um pouquinho da zona do rebaixamento, é o 16º, mas é aquele jogo assim onde o Inter gosta de procurar o problema onde não tem, né? Tem um detalhe que eu acho interessante nas próximas rodadas, até acho que o Flamengo vai sim ser campeão brasileiro, é muito possível isso por conta do time, do elenco, do futebol, enfim, isso se sobressai em relação aos demais competidores. Mas tem um detalhe que eu acho interessante, nas próximas rodadas vai voltar a ter o fator descanso para o Atlético Mineiro. Ontem até o Bertoncello lembrou isso. Depois do descanso não ganhou mais, hein, Simon? Mas, não. Depois que voltaram os jogos, ele vai se atrapalhar domingo. Descansado, hein? Não, sei. mas acho que, olha só, quando vai ter rodada quarta e domingo de novo para o Atlético Mineiro, somente depois do dia 20 de janeiro. Os outros times estarão envolvidos com Copa do Brasil e Libertadores. E o Atlético Mineiro vai ter descanso todas as semanas. Isso vai ser determinante para a equipe do Jorge Sampaoli. A gente sabe que pode ser metódico, pode se atrapalhar às vezes, pode ser chato pedindo reforços, mas ele é um bom técnico e sabe armar bem suas equipes tendo tempo. E acho que o Atlético voltará a crescer de rendimento a partir desse descanso. É que eu não sei... Oi, fala, Debona. Não, você só ia dizer que hoje nós brincamos com o Bob de manhã, Bob Faria, que o Sampaoli ganha, empata ou cobra reforços da direção, né? Não perde. Mas sabe que eu acho que o Sampaoli é um grande treinador, concordo. Mas eu não sei, Debona, se esse time, se esse grupo do Atlético Mineiro ele é tão maravilhoso assim quanto a gente por vezes prega. É um time, é um grupo equilibrado, mas ele não tem o extra classe, ele não tem os caras, por exemplo, que o Flamengo tem. Não tem um Everton Ribeiro, não tem um Arrascaeta, não tem um Bruno Henrique, não tem um Pedro, que joga demais, não tem um Gabigol. Eu não sei, eu acho que o Atlético ele tem muita gente de qualidade, enfim, não tem mas... o Gerson, né? Não tem Gerson. Então, eu não sei qual é a gasolina desse Atlético Mineiro, sinceramente... O craque do Atlético, Lucianinho, é o Keno. Não joga amanhã, né? Mas que é um jogador que, né, Guerrinho, acho que abaixo desses, né? Não, exato, é um jogador que é bom jogador, ponto, paramos aí. Tá bom. Se a gente vai bater taco a taco, se o Felipe Gamba fizer um mano a mano do Atlético Mineiro com outros times, olha, vai dar empatar. Com o Palmeiras, por exemplo, eu não sei se o grupo do Atlético Mineiro é melhor que o do Palmeiras.
Sabe que eu ouvi outro dia, a gente ouviu o Apolinho, o Washington Rodrigues. Domingo passado, Domingo, no pré-jornada. Talvez eu não concorde assim integralmente, talvez o Apolinho tenha sido um pouco exagerado na contrariedade que ele tem ao Sampaoli, mas ele falou muitas coisas que são verdades. O Sampaoli não é esse gênio todo que muitas vezes pintam. Ele consegue criar para si um ambiente tal que ele parece ser o Bianchi. E estamos comparando argentino com argentino. O Sampaoli, como técnico, não ata o cadarço do sapato do Carlos Bianchi. Tá? Olha o que aconteceu na Copa com eles, Alberto. Não, pelo amor de Deus, aquilo ali. Ah, não, mas o time, ele sabe armar bem o time. Não interessa se o técnico sabe armar bem o time. O técnico tem que saber comandar um grupo, seja taticamente, seja no vestiário, seja na estratégia de jogo, olhando o adversário. O Sampaoli não me parece dar essa coesão de grupo. Não tem com ele, não me parece ter, e a seleção argentina é a grande prova disso. Ele tinha os melhores jogadores da Argentina e o melhor jogador do mundo à disposição dele. Ele no Chile foi campeão da Copa América e ele não era um cara assim, fechado, tão fechado assim, com jogadores, com o meio futebolístico do Chile. Tanto é que foi embora, não fechou, não fez a segunda Copa América e caiu no meio das eliminatórias. Então eu acho que o Sampaoli é um grande técnico, mas fica por aí. Tu compara, por exemplo, o que era o ambiente do Flamengo com o Jorge Jesus, que o time era melhor, é verdade, mas o que era o Jesus com os jogadores do Flamengo, com o meio Flamengo, em relação ao que é o Sampaoli. O Sampaoli só pede reforço, tu não sabe qual é o time dele, ele não dá entrevista, então eu tô nessa, eu tô muito perto do Apolinho, talvez não no mesmo nível, mas tô muito perto que o Sampaoli, ele se vale muito também de uma coisa que ele cria para si, uma mídia que ele cria para si, embora o trabalho no Santos tenha sido bom. 1h52, o Carlos nos manda uma mensagem aqui que é o seguinte: o que vocês estariam falando agora se o Inter tivesse ganho a partida ontem, que é líder? Esse é um bom ponto para a gente fechar essa primeira parte do programa, porque é exatamente sobre isso que nós falamos, Carlos. Eu falaria a mesma coisa se eu tivesse tirado a Mega Sena ontem, que eu estaria rico. O Guerrinha, a gente fez as vírgulas, vamos por parte de novo. Campanha do Inter, Carlos, campanha do Inter, atenção torcida colorada, faça o sinal da cruz todas as noites antes de dormir e agradeça a campanha que o Inter está fazendo no Brasileirão, porque ela é extraordinária e ela é surpreendente pelo material humano que o Inter tem. Olha a tabela agora, ele deve estar em casa, ele abre aqui GZH e olha a tabela e diz, como assim? A gente está em primeiro depois de 19 rodadas, pode perder a posição, mas o Inter está no G4 tranquilamente. Nem o Marcelo Medeiros acreditava nisso. Se tivesse vencido como sugere aqui o Carlos, estaríamos comentando a atuação, o resultado, a liderança, como estamos falando da liderança, mas muito mais a campanha. A questão Carlos, é que o Inter ontem foi muito menos do que vinha sendo. Na comparação de uma semana, ele foi muito menos. Ele não chutou a gol ontem. Não é tendência o Inter ganhar o Brasileirão. Eu diria que é muito pouco provável, Carlos. Agora pode ganhar a Copa. Copa do Brasil não exige regularidade, por exemplo. Agora, na seriedade, eu vou dizer para o Carlos, se tivesse ganho ontem, nós estaríamos dizendo, neste momento, que o Inter era candidato a título. Nós estaríamos dizendo isso. Por quê? Porque virou o turno fazendo a sua parte, na frente do Flamengo, mesmo tendo que enfrentar o Flamengo no retorno lá no Rio, mas focando o brasileiro. Agora, quando tu começa a perder pontos para adversários que os teus inimigos principais não estão perdendo, aí complica tudo. Eu volto a dizer, o Flamengo pegou esse Corinthians no mesmo lugar que o Inter pegou ontem e fez 5. 5. Dá para comparar? Não dá. E vamos acrescentar, não foi nesse jogo que o Flamengo teve uma série de desfalques também? Não, é que o Flamengo, aí eu vejo inclusive. Eu vejo uma diferença fundamental dos dois jogos. Claro, além da diferença do time, primeiro, o Flamengo conseguiu fazer o que o Inter não fez a 1 minuto de jogo. Largou na frente. Depois até levou um gol, mas era muito mais time. Aliás, levou um gol não. O Flamengo fez o segundo e depois o Corinthians fez, dando uma ideia de reação. Ou não, não interessa a ordem, porque o Flamengo
o primeiro gol do Flamengo já deu uma confiança que o Flamengo se fez usar depois, durante a partida, e chegar à goleada tranquilamente contra o Corinthians. O Inter não conseguiu largar na frente. Agora, eu não sei o que eu ia estar dizendo se o Inter ganhasse o jogo ontem, virasse em cima do Corinthians. Aí eu confesso que teria que ter um nível de atuação pra gente dizer que foi bem. Mas eu ontem estava vendo o jogo, Debona, essa pergunta, ela veio ao encontro do sentimento que eu tive vendo o jogo. Eu me sensibilizei muito pelo Corinthians, sabe? Não estou dizendo que o Corinthians valorizou demais, que o Corinthians, o Inter perdeu, porque o Corinthians foi melhor no jogo, dentro da sua proposição. Se o Inter fosse o Corinthians, fosse um clube gaúcho, que estivesse no lugar do Corinthians, contra o líder do campeonato, nós estaríamos dizendo aqui, ou pelo menos eu estaria dizendo, valorizando muito que o time foi bravo, que o time foi na base da superação e ganhou do líder do campeonato. Essa seria, provavelmente, a maneira de enfocar o jogo de nossa parte. Seria a valorização do que o Corinthians fez se fosse um dos nossos. Acho que os corintianos todos do pós-jogo do Inter, Zé Alberto, foram nesse sentido de que o Inter foi menos do que menos do que poderia. O Edenilson falou isso na saída de campo, o Cudê falou na entrevista coletiva, o Alexandre Chaves Barcelos. Sim, isso Luciano, sim. Simon e Debona. Eu vou usar um exemplo, e vocês têm certeza que vocês vão concordar comigo. Vocês lembram do jogo Inter e Atlético Mineiro no Beira-Rio, 1-0? Que o Atlético quase não chutou no gol do Inter. Teve uma outra bola que o Zé Gabriel até tirou uma de cima da linha, uma coisa desse tipo. Terminou o jogo e a gente disse assim, que estratégia do Cudê, hein? Que estratégia, fez 1-0 e depois jogou por cima, de acordo com o que joga o Sampaoli. Foi o que fez o Corinthians com o Inter ontem. O Corinthians fez 1-0 e passou a se defender. Pronto. A estratégia do Mancini ontem. Ontem foi a grande estratégia, foi o Mancini. O estrategista foi o Mancini. Concordo plenamente e acho que tu trouxeste exatamente o exemplo que a gente teve. São jogos de times de tamanho de time, não de rendimento ou até de capacidade. O Inter tá batendo cabeça com o Atlético aí na liderança, mas naquele momento eu acho que foi o que dava para ser feito pelo Inter. Como ontem o Corinthians fez o que dava para ser feito. E acho que tu tens total razão, você tá falando a mesma coisa em relação ao que foi falado de Atlético Mineiro, de Inter e Atlético Mineiro. 1h58, sala de domingo, Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. De volta, 2h08, as farmácias São João não... amanhã joga o Grêmio contra o Bragantino. Hoje pela manhã o Rodrigo Oliveira estava fazendo um levantamento analisando todos os gols do Gaston Ramírez, ao que tudo indica será novo reforço do Grêmio. E o Rodrigo conseguiu deixar uma manchete de manhã de que é um jogador que bate muito forte, é canhoto, pode jogar pelo lado, cortar para dentro, característico do jogador. O Grêmio terá um estreante amanhã, terá o Churin Lucianinho para esse jogo contra o Bragantino, mas, ao que tudo indica, será de novo um Grêmio reserva no Brasileirão, hein, Lucianinho? Pois é, Debona, eu não sei o tamanho do que o Renato deve fazer em termos de preservação para o jogo de amanhã. Até porque, né, o Grêmio está com a vaga encaminhada para jogar quinta. O jogo é quinta, não é quarta. Então eu não sei se daqui a pouco teria que botar algum titular ou outro aí para jogar, Debona. Para estar em campo. Para reforçar um pouco mais o time, para não correr risco. É jogo para ganhar contra o Bragantino. Não pode perder ponto no caminho, não pode nem empatar esse jogo. Ele tem que ganhar do Bragantino. Então, daqui a pouco coloca quem está um pouco mais descansado aí, faz um misto mais para titular do que totalmente reserva. Acho que eu partiria por aí. Ou com mais titulares no banco em relação ao que teve lá em Curitiba domingo, né? Quantos pontos tem o Grêmio? 24. 24. Ele pode chegar a 27 e com o jogo atrasado... troca de página e pula. Pode, se ganhar os 2 jogos que faltam para fechar o turno, vai a 30. A 30, ele se candidata à vaga direta na Libertadores. Vamos deixar claro, o Grêmio não tem nenhuma chance de ser campeão brasileiro. Nenhuma. Tá? Mas o Grêmio daqui a pouco se candidata à vaga direta. Se ganhar do Bragantino e do Goiás, que é obrigatório que faça isso, né?
Os 2 jogos é dentro da arena. Não tem público. Bom, não interessa, pode jogar na redenção com os 2, né? Que ele é favorito. É. Não, são 2 jogos que o Grêmio tem que ganhar. E acho que o Thurin pode até começar esse jogo. Eu tenho esse palpite, Debona. E eu vou te dizer uma coisa. Claro que a gente vai ter que ver esse jogador de perto. Mas se ele começar tendo um bom desempenho, é capaz de desbancar o Diego Souza da titularidade, hein? Porque o Diego, as últimas amostragens do Diego Souza mostram ele numa rotação bem abaixo do restante ali do ataque. Se tu bota Ferreirinha, bota bota PP, bota Ferreirinha, o próprio Isaac ali que estava jogando mais atrás, os caras têm uma dinâmica que o Diego Souza, pelo menos ficou claro no jogo contra o Juventude, não consegue acompanhar. Mas será que o problema é só o Diego Souza ou o sistema de jogo do Grêmio? Porque se o Grêmio trocar de centroavante, o Luciano, por exemplo, que está empilhando gols no São Paulo, quando jogava, não tinha tanta qualidade assim no Grêmio. Eu acredito que o problema do Grêmio é mais macro, não só a peça do Diego Souza. Porque o Diego, a gente sabe que tem qualidade técnica. Né, Simon? Eu acho que falta um articulador nesse time. É que a articulação do Grêmio, atualmente, ela tá vindo pelos lados, especialmente pelo lado do PP. Como é que é a articulação do Grêmio? Pega a bola, abre o jogo e quem vai pela ponta ou vai em direção ao gol, o PP faz muito isso, quando entra o Ferreira também, e até o Luiz Fernando faz. E o Alisson também, ele muitas vezes ele é o articulador saindo da direita para o meio. E o centro ali não tem. Por isso é que o Grêmio amanhã, se usa a questão do time titular ou time reserva, pega a defesa do Grêmio, se tu pegar e botar uma defesa dita reserva, não tem lá, pra mim, grande alteração. Claro que o Kahneman e o Jeromel são insuperáveis, mas não é ali que vai mudar o jeito do time jogar. Seja com o Rodrigues e o David Braz, ou com o Paulo Miranda, o David Braz, perde qualidade, mas não perde o jeito do Grêmio jogar. O problema todo tá do meio-campo pra frente, especialmente no meio-campo. É ali que a coisa não tá acontecendo, nem no time titular do Grêmio. Por isso que, seja o Diego Thurin ou o Diego Souza, tem também a questão do abastecimento. Enquanto o Grêmio estiver abrindo o jogo demais para decisão, olha só, o Ferreira e o PP, eles têm vocação de serem jogadores artilheiros, eles gostam de fazer gol. Ora, se eles que estão fazendo gol é porque eles não estão necessariamente servindo o centroavante. Isso sim podia ser consertado. Mas tem que ter, para fazer esse trio final funcionar, tem que ter um cara de trás, de meio campo, um articulador, seja um meia ou até um volante de qualidade. O Maicon, no auge da forma, era isso. Ou Debona, aquele que hoje falou no Domingo Sport Show. Douglas, esse era o grande exemplo. Se tu pega o Douglas e bota no time do Grêmio hoje, pode ser o time titular ou reserva. Um cara com aquela característica, talvez nem precisar ter tanta categoria como tinha o Douglas. Olha, se não resolve, dá uma mão que o Renato não tem agora. Eu não conheço o Thurin, não conheço. Eu tô baseado no que eu ouvi a respeito, que é um jogador também de área, né? Não é um jogador de movimentação. Bom, o Grêmio precisa de um atacante de movimentação, porque senão ele vai continuar na dependência do lado do campo de cruzamentos para a área. Ele precisa ter um jogador que participe do jogo, do toque de bola, daquilo que encantou tantas e tantas vezes a todos nós, aos torcedores, que amedrontava adversários. Com o Diego Souza, e sem o Jean-Pierre, com o Maicon jogando 2 partidas, tendo que parar por problemas físicos, porque o Maicon é completamente diferenciado, né? O Maicon é quem dá o ritmo ao time do Grêmio. E o Diego Souza bota o resto do sal, ele tempera o resto da comida. Então fazem falta os dois. Mas é preciso ter o quê? Ter um atacante de movimentação. Porque se tu tiver só um atacante fincado dentro da área, tu vai obrigatoriamente jogar pelo lado do campo para levantar a bola. E aí o adversário agradece, né? Tu pega um adversário postado, que às vezes tem bom cabeceador, e as possibilidades de conclusão diminuem. E de gols nem se fala. Por isso que o Diego Souza está vivendo essa seca toda aí. Ele não está tendo a chance de fazer. Ele não tem nem o Maicon nem o Jean-Pierre. E fica na dependência do lado do campo. Aí bem marcado, não conclui, não faz gol, entra em desconfiança e todo mundo já quer o Thurin no time.
E o Diego Souza, diga-se de passar, geralmente marcado, Guerrinho, porque ele é sozinho lá dentro, marcado por 2 zagueiros normalmente bem mais jovens do que ele. O Diego Turim, eu estou me valendo de um depoimento do Tique Arce, que era o técnico dele agora no Cerro Porteño. Quando a gente falou, o Diego Turim, a característica, o Grêmio ter o centroavante, o Arce disse, olha, não contem apenas com ele sendo homem de área referência. Ele sabe, ele pode fazer deslocamentos e abrir espaço. Olha, é um negócio novo, quem sabe bacana pro Grêmio. Só que abrir espaço para quem? Claro, pros extremas ali, PP, o Ferreira quando tá jogando, o Alisson, tudo bem, isso aí o Grêmio até já tem esse cacuete. Agora, ele abrir espaço para quem vem de trás, quem é que tá vindo de trás no Grêmio? Essa é a questão, né? Faz falta o cara ali para jogar chegando à frente, que é o Jean-Pierre. Né? Que talvez seja aí o Gaston Ramírez. Esse é um jogador que no auge ele vai fazer a diferença. O problema, o X da questão, a interrogação toda, é quando ele vai estar no auge. Porque ele tem sofrido muito esse ano aí com lesões, não tem participado quase nada, jogou muito pouco. Agora, é um jogador de toque diferenciado, é um jogador que arrisca de fora da área, é o jogador da bola parada. Há quanto tempo o Grêmio não faz gol de falta, né? Então, ele é fundamental no time do Grêmio. Agora, precisa estar inteiro. Quando é que ele vai estar inteiro? Qual é o problema que ele tem, que ele joga 1, 2 e aí tem que parar de novo? O que é? Tem que sanar esse problema para te não perder esse jogador. É impressionante como o Jean-Pierre divide muito a impressão, a opinião, o sentimento do torcedor gremista, né? Os que entendem, olha, o Jean-Pierre, a pleno em condições, joga demais. Mas muitos, tantos outros que parece que perderam a paciência. Não, Jean-Pierre não dá, ele não joga. Ó, eu estou entre aqueles que bola no corpo para perder ele tem a paciência, demais. né? Mas sabe de uma coisa? Eu 200 e poucos dias fora em um ano, né? O Instituto Zé Alberto de Pesquisas, hoje em dia todo mundo quer saber de pesquisa, né? Mas a minha não tem nada a ver com a que todo mundo quer saber. Uma pesquisa bem interessante. Final da semana, quinta para sexta-feira, eu coloquei no Twitter. Eu tava querendo escrever alguma coisa sobre o Jean-Pierre, ou pelo menos ver como é que estava a torcida do Grêmio. Por mais que não seja uma coisa científica, longe disso. Mas eu sentia pelos comentários que o pessoal que respondeu a minha enquete no Twitter estava a fim de dar realmente a sua opinião, e acho que ali estavam majoritariamente, massivamente gremistas. Eu coloquei assim: você acha que o Grêmio fez errado em não trocar Jean-Pierre por Gustavo Scarpa, Rafael Veiga? Eu nem coloquei o Rony, que o Palmeiras também estava a fim de colocar na negociação. Botei só os outros dois porque são jogadores do setor. E deu, olha, na pesquisa deu 70%, 69%, como o Grêmio fez certo em manter o Jean-Pierre. Eu interpretei isso não como lei, mas como uma tendência. Olha, o pessoal acredita no Jean-Pierre, a torcida. Isso é muito bom. Muito bom. Eu acho que pro garoto, um cara que está surgindo, mesmo em meio a essa polêmica toda, ele saber que ele tem da torcida ainda um apoio, por mais que tenha gente que discorde, é bom para ele. O resultado contrário seria horroroso para o Jean-Pierre voltar de lesão e tentar ser o centro do time, que é o que dele se cobre e é o que o Grêmio precisa. Então, pelo menos esse dado aí eu entrego para vocês aí, que houve essa manifestação do torcedor. Eu entendo isso do torcedor, Zé. É que o torcedor fica naquela assim, ó. Pai, o Jean-Pierre é bom jogador, realmente ele é diferente da maioria, ele acresce ao time, tudo bem. Mas quando eu vou ter o Jean-Pierre? Essa é a pergunta que ele se faz. Como ele não tem o Jean-Pierre, ele daqui a pouco diz assim, não, tem que buscar alguém. Eu também acho que tem que buscar alguém, porque se não jogar o Jean-Pierre, o Grêmio daqui a pouco tem que recorrer ao Tassiano, o Grêmio tem que recorrer ao Robinho, como já recorreu ao Thiago Neves. E a resposta é muito menor daquilo que o Grêmio precisa. Então tem que buscar alguém. Se encontrar alguém que jogue mais que o Jean-Pierre, bom, aí tu fica muito bem servido. Tu fica com o Jean-Pierre e outro que jogue mais do que ele, até que possa ser titular. Agora, o cara achar que o Jean-Pierre não resolve, resolve. Ele precisa jogar, precisa ter sequência. E aí a resposta não sou eu que tenho, é o departamento médico do Grêmio, porque que acontece isso seguidamente com ele.
Bom, mas agora até o discurso, Guerrinha, que o Grêmio está colocando, e o próprio Renato, na entrevista do último jogo, disse que, bom, o Jean-Pierre ele vai ser colocado aos poucos, foi feito um retrabalho com ele. Então eu acho que a partir de agora é dar uma sequência para ele, porque pelo jeito a questão recuperação já foi feita. A questão agora é partir para minutagem, ou seja, para botar ele em campo. O jogo de amanhã talvez seja uma partida para ele entrar, quem sabe, em 45 minutos, né? Ou começando o jogo até e sai no intervalo. Eu acho que tem que começar a botar ele nessas partidas aí para poder dar rodagem para ele, daqui a pouco ser usado em Copa do Brasil e Libertadores também, né? Agora, vocês não concordam que no caso do Jean-Pierre continua havendo uma falta de esclarecimento até para proteger o jogador? A proteção do jogador não se dá pela omissão dos fatos. Eu discordo disso. Eu acho que do Jean-Pierre, faz um ano e pouco que o Jean-Pierre tem tido problemas e nunca houve de parte do Grêmio, provavelmente do departamento médico, nada contra o Renato, e até saúdo que o Renato por vezes é quem nos dá algum esclarecimento da área médica. Mas seria preciso que fosse dada uma explicação do qual é o problema do Jean-Pierre, do ponto de vista médico, clínico, como se faz às vezes dos médicos levarem a público de grandes autoridades, de grandes figuras, inclusive gráficos e imagens de determinadas cirurgias, problemas, para esclarecer a opinião pública quando se trata de figuras de interesse público. O Jean-Pierre interessa no mínimo a metade do Rio Grande do Sul. Então, a ausência de informações e a sequência de fatos novos e surpreendentes e negativos com o Jean-Pierre cria para ele, Jean-Pierre, uma desconfiança injusta por um motivo de não esclarecimento. Não tem, olha, eu até me disponho a saber e coloco as autoridades médicas para saber até que ponto vai a chamada ética médica da omissão de fatos que pode comprometer a imagem de um profissional, seja ele do futebol, seja ele da política, seja ele de outras áreas do esporte. O Jean-Pierre virou um grande motivo de desconfiança pública quanto à sua saúde. Olha só a que situação chegamos. E nós não podemos, como veículo de comunicação, dar nenhum tipo de esclarecimento sob pena de sermos levianos, falando de coisas que a gente não sabe. Agora, quem sabe não dá explicação disso. Zé, eu acrescento na questão falta de transparência um outro jogador que simplesmente desapareceu do Grêmio. Onde é que anda o Guilherme Guedes? Que tinha um desconforto muscular. Tá recuperado agora, então, finalmente. Segundo o Rodrigo, volta já nessa partida contra o Bragantino. Claro que não no primeiro momento no time titular, mas o Guilherme Guedes ele não joga desde o começo do mês de agosto contra o Novo Hamburgo, naquela semifinal do Campeonato Gaúcho que o Grêmio venceu por 4-3, em que inclusive ele teve participação ativa cruzando para o Diego Souza mandar para o fundo do gol. Mas reitero o que está falando o Lucianinho, fazia muito tempo que a gente não via falar sequer do Guilherme Guedes. Ele saiu, lembra que ele tinha ele tinha dores musculares, um desconforto muscular. Olha, desconforto muscular não para todo esse tempo, ele teve uma lesão muscular. Lá adiante se falou, e não foi o Grêmio que falou, mas foram, digamos que vieram através de fontes bem confiáveis, e foi dado luz a isso, que foi uma lesão de grau 2 ou 3, uma lesão muscular, a dor muscular. Foi grau 3. Olha só, olha o tamanho o cara da responsabilidade. Pela titularidade simplesmente depois sumiu, Zé. Essa é a questão. É que desconforto muscular vocês têm uma trajetória jornalística muito maior, inclusive escuto todos vocês desde pequeno, me espelho sempre, viu? Sempre faço questão de ressaltar isso. Não é tão novinho assim, não. Não vai não é tão novinho. Mas assim, desconforto muscular é um novo termo que eles estão utilizando, pelo menos pra gente, pra esconder algumas lesões musculares, né? É um termo que se o cara tem uma lesão, normal, vai ter um desconforto, né? Mas o desconforto muscular vai desde aquele que a gente tem quando levanta e tem que se espreguiçar porque tá com o corpo doído, até um rasgo na perna. Tudo causa desconforto. É genérico, né? Mas não é a explicação do que acontece na prática. Imagina, esse jogador ficou tanto tempo aí parado fora, no momento até em que ele estava construindo uma biografia, ganhando espaço, quando tinha ele o Cortez apenas para jogar na lateral esquerda. Nesse meio tempo, o departamento médico do Grêmio, nesse meio tempo aí de Jean-Pierre, trocou até o comandante.
Até o chefe, o coordenador do departamento médico do Grêmio trocou, não sei se a gente se lembra disso, mas trocou com a saída do doutor Ciro Simone por questões pessoais, profissionais. Ele se licenciou, saiu daquele comando tríplice que havia sido montado pelo Grêmio e nem isso quase foi falado, sabe? Então, eu acho que carece, e para não dizer que estou falando só do Grêmio, foi o que eu falei durante muito tempo em relação à falta de esclarecimentos, de entrevistas do Rodrigo Dourado no Internacional, que teve em janeiro desse ano uma entrevista que depois acabou não se confirmando nas previsões, veio depois a pandemia, mas o Inter teve uma entrevista sobre o Rodrigo Dourado no início do ano. Me lembro que o doutor Carlos Poisel é que deu a entrevista. Do Jean-Pierre e do Guilherme Guedes, nesse último bem não teve nada. 2h26, sala de domingo na Gaúcha. Nós vamos a um intervalo, voltamos em seguida com a parte final do programa até às 3h. Depois tem o pré-jornada e às 4h tem Flamengo e São Paulo no futebol da Gaúcha. Você já conhece a farofa Santa Massa? Ela é divina. A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é deliciosa, crocante, feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem com uma linda embalagem Ziploc muito prática. Deu vontade? Então experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições e surpreenda-se. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor na sua mesa. Nova pesquisa Ibope confirma: Fortunati é o candidato com mais chances de vencer Manuela no segundo turno. Fortunati e Manuela estão em empate técnico. Tá na hora de colocar no segundo turno o candidato mais preparado, mais experiente e com mais condições de vencer a Manuela. Para vencer Manuela no segundo turno, só tem um candidato. É Fortunati Prefeito 14. Coligação Porto Alegre, somos todos nós. Número na Justiça Eleitoral RS 06638/2020. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.sãojoséindustrial.com.br. São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. O Podemos defende a ética da política. E entre seus valores existe transparência de atitudes, responsabilidade, paixão e humanismo. Para pertencer ao Podemos é indispensável ter ficha limpa. E aí temos a missão de transformar o país. E as mudanças começam pelos municípios. E aí pela primeira vez temos candidatos a vereador. Vote em nossos candidatos. Juntos podemos mudar o Brasil. Coligação Porto Alegre, somos todos nós. PTB, Podemos, Patriota, PSC. Boas notícias na Rádio Gaúcha com RTI. Precisa enviar alguma encomenda com urgência? Reforçamos nossas medidas de segurança. Os ônibus não param e estamos aqui para ajudá-lo. Enviando pelo ônibus, sua encomenda pode chegar até no mesmo dia. Não pare seu negócio, nem deixe de ajudar alguém por falta de entrega. Contate com a rodoviária da sua cidade e saiba mais. RTI, é fácil enviar encomendas pelo ônibus. RTI, é fácil viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul. O que o prefeito fez para mudar sua vida nos últimos 4 anos? Tapou os buracos da sua rua? Apoiou seu negócio durante a pandemia? Diminuiu impostos? Se o prefeito não fez nada para mudar a sua vida, mude de prefeito. Escolha quem tem experiência, propostas e conhece a cidade como ninguém. Vote Melo, 15. Tamo junto, Melo é 15. Já imaginou se o seu trabalho fosse transformar o quase impossível em algo incrível? Ir até 7.000 metros de profundidade, a 300 quilômetros mar adentro, para extrair petróleo? É o que nós fazemos na De volta com Sala de Domingo na Gaúcha, neste dia 1º de novembro, 2h30, vamos até às 3h. São José Industrial, alta performance no campo a preço justo, Estil com você no campo e no jardim, rede de farmácia São João, cada vez mais perto de você, farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa, experimente. Fui cobrado, de alguma forma fomos cobrados hoje pela manhã,
Um ouvinte que dizia, olha a campanha que o Juventude está fazendo na Série B, vocês têm que falar mais do Juventude. Pois, a gente tem falado do Juventude, inclusive a Gaúcha Serra tem transmitido todos os jogos. O Juventude hoje pintado sexta-feira, pós-jogo, no Show dos Esportes. O Juventude hoje, Lucianinho, senhores, pode ir com 1 ponto. Se empatar em casa com o Guarani, ele passa o CSA, vai a 29, ingressa outra vez no G4, jogou um bom futebol, deixou o confronto contra o Grêmio em aberto. Olha, se a gente considerar que a Chape vai ficar com uma vaga, eu acho que eu boto mais fé no América Mineiro do Lisca até do que no Cuiabá. E aí a gente vai ter CSA, Juventude, Paraná, Ponte Preta. Que ascensão do Sampaio Correia, hein? Esse brigando aí por 2 vagas. Chegou o fantasma, esse é o fantasma. Impressionante, né, Guerrinha? Sampaio Correia ontem fez 3-0 no Oeste. Isso. E é um time que ainda está com jogos atrasados. Entendeu? E ele tem 17 jogos. Ele é candidatíssimo a subir. Agora, o Juventude faz uma... Acho que caiu ali o Guerrinha, né? Probleminha na internet. O Sampaio Correia, ele largou mal até, Debona, né? Ele largou mal, ele é tipo Fórmula 1, largou dos boxes, mas... Muito mal. Tá ele é tipo, outro dia mostrou o Raikkonen, semana passada na Fórmula 1, ele largou lá atrás, na primeira volta ele passou vários carros. É tipo isso, Sampaio Correia, ele vai chegar. Mas eu tô muito confiante no Juventude. Acho que o Juventude tem solidez, o trabalho do Pintado é muito bom. O time melhorou demais em relação ao time que jogou o Gauchão. Eu levo fé no Juventude a brigar por uma vaga. Pode até não conseguir, mas um baita resultado já no primeiro ano de volta à Série B, conseguir um acesso para a Série A. Muitas vezes se fala, né, Debona, que isso nem é tão o ideal. Daqui a pouco, né, tu tem um acesso tão rápido e daqui a pouco o risco de ter uma queda da mesma forma é grande. Mas olha, eu estou apostando as minhas fichas aí no Juventude. E em comparação ao Brasil de Pelotas, o Brasil me preocupa demais. Agora trocou o treinador, eu não sei. Marcelo Tencati, né? Cláudio Tencati, Cláudio. Eu não sei, Debona, o Brasil está brigando para ficar, né? Isso é fato, acho que desde o início se tinha essa ideia. Mas está precisando melhorar o Chavante aí, senão corre risco. Ele está muito próximo da zona do rebaixamento. O agora, né? Cláudio Tencati, né? Que ficou muito tempo no Londrina, o Emerson Maria pediu para sair. Isso. O Brasil empatou na sexta com o Vitória, o jogo foi lá no Barradão. O Brasil é o 15º, ele está a 2 posições da zona do rebaixamento e a 2 pontos também. O primeiro fora da zona do rebaixamento, será que saiu para não voltar mais? Cruzeiro, que ganhou na sexta. Acho que sim. 2 vitórias e um empate com o Felipão. O Cruzeiro não vai cair, mas não vai subir. Exatamente. Vai ficar nessa vida aí, né? E o Guerrinha tem falado muito sobre isso, né, Guerra? De que o Brasil preocupa demais. Vamos ver se agora aí, daqui a pouco mudando, o treinador saiu, entrou outro, consegue aí, principalmente fazer o dever de casa. Eu acho que isso está faltando para o Brasil. É deixar alguns pontos dentro do Bento Freitas, né, Guerrinha? O grande problema do Brasil, Lucianinho, o Brasil defende bem, ataca mal. O Brasil não faz gol. E aí não adianta tu empatar jogos, tem que ganhar. Dentro de casa ele desperdiçou pontos porque não faz gol. Ele precisa fazer gol. O ataque do Brasil, o meio campo para frente, o poder ofensivo do Brasil é muito, mas é muito pequeno. Sobre o Juventude, Debona, além da campanha muito boa, e hoje esperamos que na sequência com Vitória o Juventude retome G4. O jogo é 6h30 hoje, né, Zé Alberto? Isso. 6h30, né? A gente tem que olhar o Juventude, para ser mais preciso. Guarani. Tem que olhar também como o adversário do Grêmio, postulante a uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Do jogo aqui da Arena, que eu achei um bom jogo, depois eu via os colegas, todo mundo falando, eu gostei do jogo, não achei nenhuma maravilha, mas achei que foi um bom confronto. Eu gosto muito de jogo limpo. E o jogo do Grêmio com a Juventude foi um jogo limpo, não teve antijogo, não teve falta violenta, catimba em excesso, essas coisas que eu acho que atrapalham o futebol.
E teve dois times que têm uma característica de toque de bola. O Grêmio conseguiu fazer um início de jogo bem legal, depois não conseguiu sustentar. O Juventude propôs alguma coisa, mas eu achei que o Juventude, a estratégia de jogo do Juventude, com 15 segundos, a estratégia talvez tenha ido com um prejuízo muito grande. O Pintado falou outro dia no Show dos Esportes pro Lucianinho e pro Diori sobre isso. Porque aquele negócio de ter dois armadores, dois experientes ali, como o Cajá e o Wagner, é um negócio interessante de ver e que na segundona funciona muito bem, a ideia. Tudo na segundona. Mas eu não sei se funcionou contra o Grêmio. Eu não vi o Juventude pressionando o Grêmio, mesmo com o Grêmio jogando não muito bem. Então eu não tenho essa convicção de que o Juventude, agora joga em casa e vira a situação. Não, eu acho que o Grêmio tem uma grande vantagem jogando em Caxias, ainda que por 1-0 minguado e com uma atuação regular apenas. Desculpa, Zé, eu ia só fazer uma vírgula, tu falou em 15 segundos, né? E o Wagner teve constatado rompimento de ligamento, tá fora da temporada, né? Importante jogador meio campo aí do Juventude. Aliás, na sexta o Pintado não sabia exatamente a extensão ainda da lesão à noite, então que pena aí que a notícia é essa. Né? Que pena e que carreira marcada por lesões desse jogador. Vocês notaram quantos jogadores estão tendo problema com ligamentos de joelho? Será que é a volta da pandemia aí? Os caras apurando preparação física, não sei, mas eu acho que a gente nunca teve tantos casos como está tendo agora, hein? No caso, se a gente for fazer também algum dos casos mais próximos, Guerrinha, de nós, o Inter tem 3 e o Juventude tem 1. Acho que desses 4 aí que a gente está pegando do nosso aqui do futebol gaúcho, né? 2 tem a coincidência de serem jogadores mais velhos, o Guerreiro e o Wagner. O Bosquilha já tinha tido um problema semelhante. Já o Saravia acho que não tinha nenhum tipo de antecedente, não é um cara mais de idade também. Eu acho que isso pode ter a ver sim com treinamento, com alguma fragilidade que a idade possa dar, que no caso do Bosquilha a estrutura por já ter sofrido, mas acho que do ponto de vista da medicina não tem uma explicação, uma conexão tão lógica, mas eu também me surpreendo negativamente, fico triste, muito triste com essa coincidência com esses jogadores que tem talvez a pior das lesões, já teve tempo que era a fratura, né? Hoje em dia a ruptura de ligamentos é um negócio muito terrível. O Guerreiro mudou o treinador em São Paulo, sabia dos cavalos dele. O Guerreiro usa no turf o que se usa no futebol. Não dá resultado, ele muda, ele não quer saber. Derruba o técnico. Ele trocou o treinador. Ele correu o Grande Prêmio de São Paulo domingo. Deu azar, porque o cavalo dele ganharia na grama leve, eu acho que ganharia. Mas aí caiu o mundo em São Paulo, encharcou a pista, e aí o cavalo dele na raia molhada não sabe nadar, né? E aí não correu nada. E segunda-feira ele trocou o treinador dos cavalos dele lá. Ele tem 10 cavalos em São Paulo, agora andou comprando cavalo na Argentina também. É assim, não tá dando resultado, o Guerreiro troca o treinador. Então Guerreira, os cavalos do Guerreiro, eles correm de ponta, correm de meio ou correm de fundo atropelando no final? Esses 2 que correram no dia do Grande Prêmio de São Paulo, um era invicto inclusive, são cavalos que largam e botam para correr. Eles correm na frente, eles ensinam o caminho. E inclusive esse que correu o Grande Prêmio de São Paulo, que não é da raia molhada, ele corria na frente. Quando faltou 500 metros, 450 metros, aí ele retrocedeu e não foi nem no marcador. Mas é um cavalo de muita qualidade, é um cavalo corredor mesmo, mas é um cavalo que tem esse problema, não pode cuspir na pista, né? Se botar, cair uma gota, ele já não é o mesmo cavalo. Para a gente fechar de Juventude, a escalação acompanhando o trabalho dos colegas do Pioneiro e da Gaúcha Serra é um mistério. Pintado poderá ou não preservar titulares, porque convenhamos, né? O objetivo, a Copa do Brasil é legal, dá um dinheirão, ajuda, mas o objetivo principal do Juventude, abertamente admitido, é o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na sexta o Pintado até a gente perguntou sobre isso, ele disse, olha, vou botar o que tem de melhor, tal. Ele deu um indicativo de que não deve poupar muita gente não, Debona. A impressão é essa. É como disse o Lucianinho, serve lá no início, lá no negócio do Grêmio, né? Tu vai jogar com o Juventude na quinta-feira.
O Juventude vai jogar com o Grêmio na quinta, joga hoje. Então são 4 dias. Eu acho que... E claro que a prioridade do Juventude, não tenha nenhuma dúvida, é subir. Né? Agora, ele vai colocar o que tem de melhor nos 2 jogos. Até porque ele não tem elenco para mesclar, né? É mais ou menos o que diz o Cudê, o Pintado é que pode dizer, a questão do grupo curto. Né? O Juventude não pode daqui a pouco mudar todas as peças do time que fragiliza demais, né? E antes de mudar o enfoque aí, Debona, só para enfatizar, a campanha da Chapecoense é espetacular. Demais, demais. 40 pontos, olha, uma campanha... Uma derrota em 19 jogos. É só administrar, 11 vitórias. Né? É administrar. Nem no pronto-socorro tem tantos pontos, hein? Nem no pronto-socorro. Isso é um complicador muito sério também para o Cruzeiro, né? Eu acho que tem 2 vagas na Série B que já estão... Uma preenchida pelo Chapecoense e outra encaminhada pelo Cuiabá. É que tem 36, né? Mas o América Mineiro também tem 35, Zé. Eu não deixo tão longe assim. Eu acho interessante o time do América também. Eu acho esses 3 aí... Bom, então olha aí, só complicando a vida aí do Pintado e deixando talvez impossível a vida do Filipão nesse sentido. Tem 2 times que estão sempre rondando por aí, Juventude e Paraná. Um que caiu muito de rendimento, que é a Ponte Preta, e um que subiu muito, que é o Sampaio Correia. E tem o CSA, que também está sempre na boca ali, né? Hoje está no G4. Né? Senhores, queria propor uma brincadeira aqui, pode ser? Vamos nessa. Eu não sou muito de brincadeira, mas vamos embora. Tu é um homem muito sério, né, Guerrinha? Vamos fazer a seleção do primeiro turno do Brasileiro. Simon Bianchini, o goleiro do primeiro turno, Simon. Everson. Posso ir eu, Marcelo Lomba. Eu vou votar. Goleiro do Flamengo. Hugo. Eu também. Me chamou muito a atenção, talvez até pelo fato de ser revelação. A gente tem aí goleiros conhecidos, mas o que chamou a atenção pela circunstância é o Hugo. Tô fechado com o Guerra. Tá, mas deixa eu contrapor vocês rapidamente. Ele jogou poucos jogos, né? Mas foi a ascensão dele é de 7, 8 partidas pra cá, né? Ele entrou naquele jogo que o Flamengo teve problema da Covid, lembram? Contra o Palmeiras. Que vários teve um jogo. E teve um jogo que ele teve problema também, teve isso. Eu só não me lembro se foi no Brasileirão ou na Libertadores. Mas pra mim, ele individualmente foi o goleiro que individualmente apareceu mais, sabe? Teve um jogo recente dele contra o Atlético Paranaense, né? Que ele pegou o pênalti do Walter. E no segundo tempo o Flamengo foi pressionado e ele tirou o time nas costas. Guerrinha, ele... Pra pegar um pênalti é sempre um emblema pro goleiro, mas antes da defesa do pênalti, ele faz uma defesa... que é um chute na entrada da área, baixo, em cima dele. Ele tem 1,90 m e tantos, e ele é muito rápido para pegar a bola por baixo. Achei a grande defesa do jogo, ele pega muito mesmo. O goleiro do Fortaleza eu acho interessante também. É o menos Alves, vazado, né? Menos vazado, é. Então fechamos de Hugo por 2 votos, então. E tá? O pior goleiro qual é? O pior? Aquele do Goiás é muito bom também, né? Que ele joga num time que ele tem que trabalhar aquele, né? O pior tem hora extra. Eu vou ver quem é que tomou mais gol aqui, Debona. Tem goleiro que eu votaria no Wilson do Curitiba. Eu votaria no Jean do Atlético Goianense, responsável por vários gols sofridos. Pode ser. Eu acho que o Jean é uma boa escolha aí do Guerrinha. Ele vem aí, hein? Ó, atenção. O mais difícil, a posição mais difícil é essa, o lateral direito do Brasileiro, do primeiro turno. É verdade. O Inter, pra mim, o Inter tinha um encaminhado que chamava-se Saravia. Aí depois ficou. E, aliás, louve-se, na minha modesta opinião, o Rio Grande do Sul tem 4 laterais direitos que poderiam concorrer. Para mim, os 2 do Grêmio, o Saravia e a pouca amostragem talvez dê uma desvantagem pro Heitor, mas o Heitor, depois que entrou no lugar do Saravia, foi muito bem, na média. Eu acho que tem lateral Isla, direito... tem Gabriel Menino do Palmeiras. Eu acho que lateral direito ainda, eu não sou um fã declarado, mas acho que pela regularidade que ele tem apresentado, o Guga do Atlético Mineiro. Eu também estava pensando nele ou no Isla, mas acho que o Guga está na frente ainda. Eu estou vendo, por exemplo, aqui, e até para buscar mais elementos e mais jogadores, eu estou vendo a seleção feita pelo programa Seleção Sport TV. Votaram até no Tinga, que está no Fortaleza. Para mim, não se encaixa na seleção. Eu vejo o Heitor, só que o Heitor jogou menos. Nessa comparação, vale o que eu disse para o Hugo, vale para o Heitor.
Mas o Heitor, se tiver uma amostragem maior no próprio Brasileirão, tem chances reais de estar nessa seleção. Os dois do Grêmio, eles sofrem um pouco isso, né? Porque não tem um titular definitivo, se a gente for ver. O Renato tá alternando muito os dois laterais, né? Então, acho que os dois poderiam estar, mas não estão. Né? É difícil entrar alguém, não estou dizendo que não vai entrar alguém do Grêmio na seleção, porque o time titular do Grêmio joga pouco. Por exemplo, o PP teria bola para estar entre os melhores, mas eu não sei se ele está na seleção do Brasileiro, porque quantos jogos fez o PP pelo Brasileirão? Poucos? Mas eu acho que foi um dos que mais jogou. Pelo contrário, acho que acho que é um dos que mais jogou. Que o Renato poupou menos. A impressão que eu tenho... Vamos ver se ele entra, hein? Vamos ver. Vamos no pique, nós temos aí 10 minutinhos. PP no Brasileirão, 13 jogos. Então, é bastante. Jogou bastante, 19. Não, verdade, 18 o Grêmio tem, né? Lateral direito... Fechou o Guga, é isso? Eu votei no Guga. Tá bom, Guga. Dupla de zaga, matamos a dupla de zaga. Eu vou votar no Gustavo Gomes do Palmeiras como um dos zagueiros. Eu discordo. Eu ainda acho que o Jeromel... O Jeromel tá muito bem. O Jeromel não... Qualquer seleção, o Jeromel no futebol brasileiro me parece ser o melhor de todos. Eu coloco os dois paraguaios como zagueiros. O Alonso e o Gomes. O Alonso me agrada. Me agrada. O Gustavo Gomes, não sei, mas o Flamengo tem tido problema na zaga também, né? Pelo menos no miolo de zaga. Tem jogado o Natan às vezes. O Natan, o menino foi bem, daqui a pouco já foi mal. Verde o próprio ainda, Gustavo Henrique não tem dado uma solidez. Imagina, no Atlético tem o Hever. Estaria na seleção. Eu concordo com o Guerrinho, acho que o Jeromel tem vaga cativa em uma das duas posições. O outro eu tô pensando ainda. Jeromel e Alonso pra mim. Eu vou fechar com o Simon. O Alonso eu já tinha escolhido, mas o Jeromel fecho nessa. Jeromel e Alonso. Acho que tá bem Lateral escolhido. esquerdo tem sido muito elogiado o Arana do Atlético, mas eu acho que tem um cara que desequilibra ainda quando joga, que é o Felipe Luiz no futebol brasileiro. Então eu vou de Felipe Luiz. Esse sobra na turma. É verdade. Mas não foi tão bem contra o Inter, por exemplo, um jogo-chave no Beira-Rio. Eu fecho com a Arana. Não, e no outro jogo-chave, foi o primeiro do campeonato, fez o gol contra. Mas ainda é ele. Eu também vou nele lateral. ainda. Não... Felipe Luiz. Volante, primeiro volante. Pois é, aí é que tá. O Gabriel Menino tem jogado de volante no Palmeiras, né? Ou lateral. Eu vi grandes partidas dele como volante, depois algumas de lateral, e até me surpreendi quando o Tite o convocou para lateral. Eu acho que ele convocou pelo potencial global. Então eu não boto o Gabriel Menino na lateral, mas boto de volante. Meu volante é Thiago Maia do Flamengo. Tô contigo, Debona. Thiago Maia do Flamengo. Quem mais se habilita? Fechamos em Thiago Maia? Boa escolha. Meu segundo volante eu já emendo é o Gerson do Flamengo. Já ia emendar na hora que tu falou, mas então já tô confiando. E o meu terceiro meio-campista é o Everton Ribeiro do Flamengo. O Gerson... Eu acho que o meio é o Flamengo, entendeu? Boa. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson e o Thiago. Será que não tem uma vaga pro Patrick ou pro Edenilson? O Edenilson, para mim, começou a jogar num segundo momento do Brasileirão. O Inter até ia bem e o Edenilson não estava tão bem. Tanto que talvez a gente até dizia que ele estava... o Edenilson tá com a cabeça na Arábia e tal. Que até acho que não era, ele não estava jogando bem. E eu concordo, acho que o time do Flamengo, meio do Flamengo. Que o Arrascaeta no Brasileirão, ele tá sendo, na comparação com o Everton Ribeiro, bem menos, né? E jogou menos também. A gente vai chegar num ponto aqui que é difícil a gente não votar, me parece, né? Não quero induzir ninguém ao voto, mas não votar no Galhardo, no Marinho e no Pedro para fechar o time. Eu vou com Dá Galhardo pra pensar e algo Pedro. diferente disso? Eu vou com Galhardo e Pedro. Eu no meio-campo eu tô fechado com o... Fecho contigo, esse meio-campo de 3 apenas. Com o volante que eu votei Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Não, eu votei no Gabriel Menino. Né? Gabriel Menino, Everton Ribeiro e Gerson. Gerson e Everton Ribeiro. E esse ataque que tu desse aí. Marinho é a grande estrela. Que o Marinho deixamos fora o Queno, hein? O Queno fora, exatamente. Sobra, né? Mas ele tem que estar o Thiago Galhardo e o Pedro na frente do Queno, né?
Os dois. Ainda tem o PP que também está fora, né? Mas isso. É só 2, não adianta, né? O bom é ter o banco fortalecido. Ficou legal aí... assim, então? Vê se ficou legal aí, Lucianinho. Hugo, Guga, Jeromel, Alonso e Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Marinho, Galhardo e Pedro. Esse time com certeza ia ganhar alguns jogos. 6 do Flamengo na nossa seleção, hein? Mas é o que a gente fala do grupo do Flamengo, isso aí. né? É isso. Não. E deixamos fora o Arrascaeta. PP, Arrascaeta, Gabigol, Keno. Bruno Henrique. O Bruno Henrique ficou fora. O arsenal que o Domenech tem à disposição lá, hein? Tá louco. Mas aí tem uma que eu queria fazer no Show dos Esportes, a enquete, ainda tem tempo. O técnico do Brasileirão. Eu tô entre 2. Um deles é o Rogério Ceni. E eu tô pelos técnicos, pelo que eles têm na mão, né? E o outro é o Cuca. O Cuca está conseguindo fazer com esse time do Santos. O time do Santos é muito comum. Nós vimos o Santos aqui contra o Inter tomar um arrodeão. Foi a melhor partida do Inter para mim no ano, né? Partida. E ele consegue fazer o Santos estar vivo na Libertadores, o Santos está vivo no Brasileiro para brigar por vaga. Eu acho que o Cuca faz um bom trabalho, mas eu vou votar no Rogério Ceni porque eu acho que ele tem menos qualidade na mão. Eu vou votar em um e vou sair correndo depois, tá? Odair Hellmann. Nesse critério que coloca o Guerrinha. Do que tem na mão e do que está entregando. Porque, claro, o técnico do Flamengo tem um caminhão de jogadores para colocar em campo, né? Bom, eu acho que, olha só, para mim o melhor técnico do Brasileirão, o que está fazendo, é brasileiro. Já começa por aí. Os 3 líderes não são. Dos 3 líderes estrangeiros, para mim o Cudê é o que faz o trabalho mais complicado. E tem menos material, né? O Cudê da categoria estrangeiro, melhor filme estrangeiro, o Cudê para mim é o primeiro. Agora, do campeonato, e para ganhar o Oscar até agora, eu tava na do Guerrinha. Cuca ou Rogério Ceni. Eu fico com o Cuca porque o Santos, quando começou o Campeonato Brasileiro, todos nós apostávamos na candidatura ao rebaixamento pela crise interna. Até isso o Cuca conseguiu contornar, a diretoria contornou, deu condições e o Cuca aproveitou. Mas então, o Fluminense também, Cuca... Zé, né? O Fluminense também, mas a situação do Fluminense era menos, digamos que era menos constrangedora do que a do Santos. Mas lembra do início do ano? Ainda pior que o time do Santos. Mas o time do Santos joga melhor, Lucianinho. Essa é a minha opinião. E tem um cara como o Marinho que conseguiu ser uma referência técnica do campeonato. Então, o Cuca conseguiu a administração da dificuldade e uma plasticidade do jogo de melhor qualidade. Então, essa é a minha justificativa. Só para constar, Fluminense 3, Santos 1, 18ª rodada. Se o Rogério Ceni eventualmente colocar o Fortaleza na Libertadores, eu acho que ele deverá ser eleito técnico do ano, da temporada. Olha, não passou pelo São Paulo no detalhe dos 20 pênaltis, né, na Copa do Brasil. Foi campeão cearense. É um time bem legal de ver jogar. Ele está com 2 jogos a menos ainda, quando ele está com 17 jogos. Bem. Tem 24 pontos com 17 jogos. Então, ele tem 2 a menos. O Grêmio tem, por exemplo, 1 a menos, né? Senhores, muito obrigado pela presença aqui no Sala. Técnico ainda tem um outro, Cebola, né? O Cebola tá voando, hein? O Andrei Lopes, né? Entregou invicto, né? Entregou o Palmeiras invicto. Isso. Abraço, gente. Valeu, até a próxima. Valeu, gurizada. Abraço. Abraço a todos, obrigado. Valeu. 2h54, o Felipe Gamba vem em seguida para comandar o pré-jornada. Futebol da Gaúcha hoje com o jogo das 4, Flamengo e São Paulo. Grande jogo, hein? O Gustavo Manhago narra, os comentários do Rafael Collin, reportagens do Rodrigo Oliveira com o Rafael Gomes na Central de Esportes da Gaúcha. Agradecendo a parceria da Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farofa Santa Massa, Rede de Farmácia São João, Steel e São José Industrial. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Um bom domingo. Tchau.